Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre orçamento ABO e orçamento CBO, que é uma dúvida muito frequente, né, em quem está começando com anúncios no Facebook. Ah, mas eu faço anúncio ABO, eu faço anúncio CBO, qual que é a melhor opção, quando que eu utilizo o ABO, quando que eu utilizo o CBO. Então, o objetivo dessa aula é esclarecer essas dúvidas e você ter um entendimento bem claro de quando usar o ABO e quando usar o CBO. Apesar de que é super importante dizer que não tem receita de bolo. Para você, talvez vai funcionar melhor o CBO ou talvez vai funcionar o ABO. Porque, infelizmente ou felizmente, não tem receita de bolo. Isso tudo vai depender de você fazer testes e entender o que funciona melhor para você, né, e para a sua estratégia. Mas eu estou aqui com a modelagem, né, do orçamento ABO, que é o orçamento por conjunto de anúncios. Então você tem a sua estrutura de campanha. Vamos supor que o seu objetivo de campanha seja vendas. No seu conjunto de anúncios, você determinou, então, no conjunto de anúncios 1, você determinou um orçamento de R$20 e ele tem o criativo número 1. E no segundo conjunto de anúncios, você tem um orçamento também de R$20 e tem o criativo número 2. Você tem um terceiro conjunto de anúncios também com R$20 diários e com criativo número 3. E o conjunto de anúncios número 4 também com R$20 diário, com o criativo número 4. A grande diferença, assim, de forma prática, ABO tem o orçamento baseado em conjunto de anúncios. Cada conjunto de anúncios tem um orçamento diário ou total. O CBO, ele tem o orçamento baseado em campanha e não em conjunto de anúncios. Mas voltando aqui para o ABO. Quando você faz, então, uma campanha, né, com orçamento ABO, com projeção de gastos ABO, você tem muito mais controle, porque você está falando assim, eu quero gastar 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Quando você faz CBO, você coloca, vamos supor, 20 aqui, ele vai gastar aqui, aqui, aqui e aqui. E se esse conjunto aqui, por exemplo, o conjunto número 2, estiver dando mais resultado, ele vai colocar mais dinheiro aqui e menos dinheiro nos outros. Então, quando você está fazendo um CBO com orçamento a nível de campanha, você não tem tanto controle aonde você quer gastar o seu orçamento, diferente do ABO. No ABO você tem muito mais controle de orçamento. E vamos supor, se no ABO esse conjunto número 3 ele não está indo bem, ele não está performando bem, você pode desativar ele sem muito impacto para o aprendizado da campanha como um todo. Agora, no CBO, quando você desativa um conjunto de anúncios, isso pode impactar a sua campanha como um todo, porque ele tem que passar por um processo de aprendizagem novamente e isso pode aumentar o custo do seu CPA, né, do custo por aquisição. Então, tudo vai depender muito da sua estratégia. Aqui, por exemplo, também eu estou colocando aqui conjunto de anúncios 1 com criativo 1, conjunto de anúncios 2 com criativo 2, que são cada criativo aqui, no caso, a representação de um criativo diferente. O criativo 1 é um criativo, o criativo 2 é diferente do criativo 1, o criativo 3 é diferente do criativo 2 e do criativo 1 e assim por diante. Por quê? O ABO, ele é muito utilizado, né, para testar criativo. Então, por exemplo, você quer descobrir qual que é o melhor criativo dentro dos criativos que você tem. Você quer testar, você quer encontrar o melhor. Então, o ABO é talvez a melhor opção para você encontrar o melhor criativo. Por quê? Porque aqui ele vai testar no conjunto 1 o criativo 1, no conjunto 2 o criativo 2 e o conjunto 3 o criativo 3, no conjunto 4
o criativo 4. Ou seja, você está dando a mesma quantidade de dinheiro para cada um dos criativos e aquele que performar melhor é o seu criativo campeão. Uma vez que você encontra o seu criativo campeão, daí sim pode ser uma boa estratégia você trazer ele para o CBO, onde você tem uma campanha, vários conjuntos de anúncios, levando para um só criativo campeão. Obviamente, em cada conjunto de anúncios é um criativo. Porém, você pode utilizar uma técnica chamada Dark Post, que a gente também vai ensinar em aulas futuras, que você usa apenas um criativo em todos os seus anúncios e você consegue replicar, por exemplo, todos os comentários que teve nesse criativo, todas as curtidas que tiveram nesse criativo, vai mostrar em todos os seus anúncios. A gente vai mostrar isso futuramente. Mas voltando aqui. Então, assim, para teste de criativo, ABO funciona muito bem. E aqui, por exemplo, não precisa ser só um criativo por conjunto de anúncios. Você pode colocar, por exemplo, 3, 2 criativos, 5 criativos, no máximo 5 criativos, até 10 criativos por conjunto, no máximo. O ideal seria 2, o ideal, na verdade, seria 1 por conjunto. Mas se o seu orçamento for limitado, você pode colocar 3, você pode colocar 5, você pode colocar até 10 criativos por conjunto de anúncios, tá? E uma vez que você, então, identificou o seu melhor criativo, você pode vir para um orçamento CBO. O orçamento CBO, ele também é bom para testar públicos. Por exemplo, você pode ter aqui, por exemplo, no conjunto 1, um público, no conjunto 2, um outro público, um conjunto 3, um outro público e o conjunto 4, um outro público. E aí você fazer também testes de públicos usando CBO, porque aí seria basicamente a mesma ideia do ABO para testar criativo usando o CBO para testar públicos, porque no ABO você tem aqui um conjunto de anúncios e a possibilidade de mais de um criativo para testar criativo, e o orçamento sai daqui. E aqui você tem a campanha e mais de um conjunto de anúncios para poder testar públicos, se for o caso. E uma vez que você definiu o seu criativo e o seu público, você também pode escalar usando estratégias de orçamento CBO. Então essa é basicamente a diferença entre ABO e CBO. Outra coisa também, quanto mais conjuntos de anúncio você tem dentro de uma campanha CBO, mais tempo de aprendizagem você tem e isso pode ser um pouco prejudicial. O próprio Facebook recomenda que você não tenha mais de 70 conjuntos de anúncios dentro de uma campanha CBO, tá? Pensando em escala também de orçamento, na campanha CBO, você pode, na maioria das vezes, fazer uma escala aumentando em até 50% o valor, enquanto no ABO, que é o orçamento por conjunto, o recomendado é no máximo 20% de aumento de orçamento quando se pensa em escala. Baseado em testes também, as campanhas CBO tendem a dar mais resultado quando o seu pixel, o pixel instalado no seu site já tem mais informações. Quanto mais informações o pixel tem, melhor são os resultados de campanhas também CBO. Uma outra informação a respeito de CBO. Por exemplo, se você está determinando públicos, por exemplo, eu quero um público interessado em marketing digital, eu quero um público interessado em copywriting, eu quero um público interessado em storytelling e quero um público interessado em tráfego pago, por exemplo. Você está testando o público e você quer ver qual público que performa melhor e você definiu 4 públicos diferentes. Porém, vamos supor que esse público aqui tem 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Esse público aqui tem 100 mil, esse público aqui tem 10 mil e esse público aqui tem 10 milhões.
de interessados, possivelmente. O que acontece quando você faz uma campanha com orçamento ABO? Ele tende a dar prioridade para os públicos maiores e menos prioridade para os públicos menores. Então, se você está pensando em testar público baseado em CBO, o ideal é que você faça conjuntos de anúncios com públicos com uma quantidade aproximada de pessoas interessadas. Então, quanto mais próximo de quantidade de público, melhor, porque fica mais justo a análise. Porque se você coloca um público de 50 mil com um público de 1 milhão, o Facebook vai dar muito mais prioridade para o público de 1 milhão. Porque com o CBO você não tem muito controle. Ele vai decidir e ele vai escolher como performar e qual público performar. E nesse caso ele sempre dá prioridade para os públicos com maior público, com maior número de pessoas em cada um dos públicos. Essa foi a aula de hoje com o objetivo de te mostrar um pouco mais sobre ABO e CBO e quando que normalmente elas são utilizadas. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário abaixo e nos vemos na próxima.